Nós vamos falar hoje, nas questões 766, 767 e 768, do capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, a respeito da lei de sociedade. Na questão 766, Allan Kardec pergunta se a vida social faz parte da natureza. Se a gente viver em sociedade, se faz parte da natureza. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a fala e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação social. Então, se nós temos essas condições de falar, e outras faculdades, é porque é para ser utilizada na convivência uns com os outros, na vida social. E ele vai adiante, na 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza, vendo sempre que lei de natureza são as leis divinas e as leis naturais, que não é feita pelos homens. Então, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Os Espíritos dizem que sim, pois o homem busca instintivamente a sociedade e todos devem colaborar para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então está na nossa consciência, essa lei de sociedade está inscrita na nossa consciência, porque instintivamente a gente vai buscar a presença do outro, ou dos outros, para que a gente possa partilhar os nossos conhecimentos. E na 768 ele vai completar esse assunto com a pergunta e os Espíritos com a resposta que fecha essa parte da necessidade da vida social. Ao buscar a sociedade, o homem obedece simplesmente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais genérico? Então, ao buscar a sociedade, o homem obedece simplesmente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais genérico? Os Espíritos dizem: o homem deve progredir. Essa é a necessidade fundamental, o progresso em geral, tanto o progresso material, mas principalmente o intelectual e o moral. Então o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazê-lo, porque não dispõe de todas as faculdades. A gente vai adquirindo, com o tempo a gente vai adquirindo a sabedoria da humildade, depois da tolerância, depois da sabedoria, e assim por diante, com o convívio, com a troca mesmo de informações de uns com os outros. Precisa do contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Está falando aqui não como a parte física do homem, mas a parte intelectual e moral. Se ficar isolado absolutamente uns dos outros, vamos chegar voltar para o embrutecimento de onde nós viemos, E nós vamos definhar, vamos diminuir essa parte moral e intelectual nossa, comparando-nos aos próprios animais que não possuem a razão e o discernimento. Allan Kardec faz um comentário a respeito dessa matéria. Nenhum homem dispõe inteiramente de suas faculdades. Então não existe gente sabido 100%. Às vezes nós sabemos um determinado assunto e outro não. Então por isso que o médico não sabe mais do que o advogado, e nem o professor sabe mais do que aquele que dedicou inteiramente a uma matéria. Então são saberes diferentes, nós possuímos saberes diferentes, e isso, com essa relação de sociedade, é partilhado uns com os outros, Aquele que não domina uma matéria cede o lugar para aquele outro, assim cooperar com a vida. Por meio da união social, eles se completam mutuamente para assegurar o seu bem-estar e progredir. É por isso que, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então nós temos, por essa necessidade uns dos outros, estamos inseridos na lei de sociedade, lei divina, lei natural. E para a gente entender melhor, nós vamos buscar no Evangelho
um assunto muito parecido, mais profundo, que já é um avanço dessa convivência uns com os outros, que é a respeito da fraternidade, porque a fraternidade só nasce com esse exercício de viver uns com os outros, codependentes uns dos outros. Eu dependo de você e você depende de mim, e assim vai, né? Nessa época de pandemia a gente vê muito os papeizinhos nas empresas, nos lugares, dizendo que eu cuido de você e você cuida de mim, e a gente vai postergando a possibilidade de ser contaminado pelo vírus. Nesse livro, Segue-me, escrito pelo Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, tem uma lição pelo título Bilhete Fraterno, né? Bilhete é aquele lembretinho, aquela cartinha, aquela pequena cartinha que a gente tinha costume de escrever ou receber antes da era moderna, através de um papel. Hoje nós recebemos mensagem que também é um bilhete, né? Que nós, nessa relação uns com os outros, a gente vai passando informações ou informando algo ao outro. Marcos escreveu no capítulo 9, versículo 41, o seguinte dizeres: qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, Jesus que disse, qualquer de vos der a beber um copo de água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então Jesus diz que qualquer um de nós que der um copo de água a um necessitado, aquele que tem sede, lembrando que Jesus faria isso e tem feito isso conosco, a gente vai ganhar o galardão, a felicidade, né? A gente vai alcançar essa felicidade. Então Marcos escreveu essa fala de Jesus: qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Vamos ver o que Emmanuel retira dessa pérola que Jesus deixou para nós. Ele começa assim: meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Às vezes nós sofremos muito por falta de entendimento dessa linha, desse versículo aqui. O benfeitor diz: meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Nós somos muito cobrados quando nós resolvemos a mudar ou a aderir a um movimento de mudança proativa, buscando as luzes do Evangelho. A gente é muito cobrado pela santidade, para demonstrar santidade, e isso às vezes desanima os nossos corações e o nosso intuito dessa busca pela luz. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Vê como é que o Evangelho ele tem essa sutileza. Ele não pede aquilo que nós não temos condições, né? A gente vai chegar no ponto que a gente vai ficar feliz e com vontade de trabalhar o Evangelho em nós, porque a gente vai ver que tem possibilidades, né? Então, meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro, ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é inçada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Então, tudo que nós passamos, tudo que chega na nossa porta, nós que estudamos, estamos compreendendo o Espiritismo, a doutrina espírita, nós sabemos que é obra nossa. Nós é que plantamos, nós é que criamos, através das nossas experiências, por falta de sabedoria e de direção, nós criamos essas sombras e aflições que estão inçadas na nossa vida agora. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão e amor. É tudo que o Evangelho tem pedido para nós. Aquele que der um copo de água para o outro, aquele que agasalhar quem tem frio,
né? Jesus dizia sempre essas coisas, que é solidariedade, compreender, naquele que perdoa o outro, tem uma capacidade de compreender, tem uma capacidade de amar. Então é isso que o Evangelho pede, e isso aí a gente pode fazer. Qual de nós que não pode ser solidário com o próximo, né? Não é só pelas redes sociais, não. Ali, do lado, em casa, no trabalho, na rua onde nós estamos. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Qual de nós que não pode plantar uma árvore? Arrumar uma mudinha aí no dia que for numa viagem, plantar uma árvore de fruta que vai frutificar. Às vezes nós nunca mais vamos ver aquela árvore, mas ela vai alimentar os pássaros, os animais, as pessoas que vão passar por ali, e a gente vai estar cooperando para o reflorestamento do nosso planeta, tão necessitado de árvore igual está, né? Veja bem, então já começou. Primeiro ele fala, olha, o Evangelho não cobra grandezas e nem santidade da nossa posição, mas já começa a mostrar que a gente tem possibilidades. A gente já tem possibilidades. Escreve algumas frases amigas que consolam o irmão infortunado. Isso aqui é bacana, né? Tem pessoas que todos os dias vai lá no seu perfil dessa ou daquela rede social e deixa uma mensagem otimista, dando um bom dia, dizendo que hoje o sol nasceu, está lindo e brilhando para todos, convidando para a gente dar uma olhada, dar uma observada nessas coisas, para que a gente saia um pouco da escuridão e da tristeza, né? Então escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância, informe as coisas boas, né? Publique, republique as boas mensagens, levando até aqueles corações que vivem na ignorância, para ir despertando a curiosidade, né, tal, porque se nós já estamos sendo beneficiados pelas claridades que o Espiritismo nos traz, tem outros corações que nunca ouviu nem falar ainda, né, do Consolador prometido. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo, ao companheiro necessitado que segue a retaguarda. Sempre tem alguém necessitando, e às vezes nós temos esse costume, né? Principalmente nós que fomos privados na nossa mocidade, na nossa criancice, desses bens, de vestimenta mesmo. A gente tinha 2, 3 mudinhas de roupa, né? Trocava uma enquanto estava secando a outra. Aí hoje às vezes nós temos um guarda-roupa cheio, e passa anos que a gente não usa determinadas peças, mas fica lá, e outras pessoas necessitando, né? O benfeitor diz aqui que a gente pode usar essas peças inúteis ao nosso corpo, doando para outras pessoas que estão vindo com mais necessidade do que nós. Divide sem alarde, sem fazer propaganda, as sobras de teu pão com o faminto, né? Graças a Deus os espíritas têm esse compromisso com a solidariedade a respeito de levar o pão àqueles que têm fome. Uma coisa que a gente pode fazer e a gente quase não exercita: sorrir para os infelizes. Dê um sorriso, passa na rua, cumprimenta com um sorriso. Às vezes um único sorriso, um único gesto pode salvar uma vida, né? Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Qual de nós que não tem os nossos entes queridos, os nossos amigos no além-túmulo, que deixou os nossos corações saudosos e que estão necessitando de um pensamento positivo, de incentivo, dizendo: olha, meu amigo, meu irmão, vá em frente, a vida continua, você percebeu que a vida continua, vá em frente, busca Jesus, procure desligar um pouco da aflição, do medo, da desesperança, e liga o seu pensamento em oração
com os benfeitores, com Jesus, nosso Senhor. Esse é um bom pensamento que todos nós podemos fazer todos os dias, ao acordar ou ao deitar, lembrar, passar em vista nos nossos pensamentos esses corações que estão necessitados de um bom pensamento. Estende o braço às criancinhas enfermas, né? Estender não só as enfermas, mas todas as crianças, né? Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Às vezes a gente só cobra dos companheiros, né, de mesa ali, de trabalho, né? Ele está pedindo para a gente passar um pouco de entusiasmo, um pouco de alegria naquilo que a gente está fazendo, para que essa alegria possa contaminar todo o ambiente e ser um lugar saudável para desempenhar todos os nossos trabalhos. Emite uma palavra amorosa e consoladora aonde a candeia do bem estiver apagada. Nesses tempos de muita tribulação, por conta até mesmo das informações que nós estamos tendo muito acesso às informações de todos os lugares do mundo, a gente fica muito preso ao medo, à insegurança, né? E vai apagando o nosso entusiasmo de viver. Então o benfeitor diz que acende com alegria, com a vossa candeia, né, as mentes que estão apagando. Conduz uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Quantas crianças que nascem necessitadas. Nós temos um grupo de pessoas, de umas senhoras aqui no Lar de Nazaré, que criaram um projeto Cegonha, que atende, que faz isso aqui, que faz um enxoval, né? Procura ter uma conversa com essas mães e ajuda no recebimento desses corações que estão vindo com muita coragem para viver esses derradeiros minutos do mundo velho aqui. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. Quanta tristeza, quanto abatimento, quantas desesperança e quantas possibilidades nós temos de dar uma palavra de otimismo e reconfortante a esses colegas abatidos. O rio é um conjunto de gotas preciosas. Então o rio não é aquela grandeza, ele é um conjunto de gotas. E olha a grandeza que fica, né? Jesus costumava dizer que um só de nós seríamos fracos, uma vara só é fraca, então quer dizer que um de nós só é fraco. Mas conforme nós vamos juntando a nossa vivência, a nossa convivência uns com os outros, na fraternidade e na solidariedade, a gente torna um feixe forte, quase que impossível de ser quebrado, ser dobrado. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Então a fraternidade é um sol. A vida sem fraternidade, sem solidariedade, não há. Não tem sentido, não tem graça, não tem tempero adocicado. É preciso que nós sejamos solidários uns com os outros. Quantos raios liberastes hoje do astro vivo que é o teu próprio ser imortal? O benfeitor primeiro fala que a solidariedade é um sol de raios divinos. E aí ele pergunta: quantos raios que nós emitimos de solidariedade hoje, do nosso próprio ser? Recorda o Divino Mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de um dracma perdido. Olha a capacidade que tem um ser evangelizado, que ama profundamente, que é solidário com todos. De um minúsculo acontecimento, de um pequeno fato, ele é capaz de tecer lições imorredoras para o nosso espírito sedentos de luz. Faze o bem que puderes. A gente costuma ficar esperando ganhar na Mega Sena, ou melhorar de vida, né, para a gente fazer alguma coisa em prol do outro.
O benfeitor está lembrando que a gente pode fazer muitas coisas, e aí ele recomenda: faz o que você pode fazer. A maioria dos bens imortais não depende de recursos materiais, não depende, né? Depende só de boa vontade e direção. Buscar a direção nós já temos, que é Jesus. Agora depende de nós, vontade, exercício mesmo. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. A gente fica muito ligado nos noticiários do mal, e a gente fica às vezes ansioso por combater a maldade do mundo inteiro. Ele está dizendo que ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Mas aí ele completa a última frase que ele coloca para nós hoje, que está grafada neste livro, nesta luz: dê o teu copo de água fria. Então tem um incêndio nos corações do mundo, de muita gente que convive e vive perto de nós. Ele está dizendo: dê um copo de água fria, combate com um copo, com uma palavra, com um olhar, com um gesto de amor. A água fria contra o incêndio da maldade é o amor, a compreensão, o acolhimento. Todos nós já temos essas condições para fazer. Basta-nos coragem para vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e colocar em prática essas lições imorredoras que faz parte do nosso íntimo, porque nós somos luz. Estamos meio apagados, mas nós somos luz. Estamos apagados devido à nossa ignorância, teimosia, né? Mas nós somos centelhas divinas, todos nós. Não é só eu, não é o sol da minha religião, da minha raça, não, todos temos possibilidades de clarear o nosso caminho e ainda cooperar com aqueles que vêm ainda tropeçando na escuridão da vida. Então que Deus nos fortaleça a confiança e a fé, para que nós busquemos em nós essa centelha que é capaz de apagar toda a maldade que há dentro de nós, e a gente cooperar com o meio. Porque a gente vê esses exemplos de pessoas que comprometeram com o bem, começaram de pouquinho, essas grandes obras. A gente vê, por exemplo, a Mansão do Caminho, né? Vai lá ver aquela grandeza que é hoje, mas começou uma faísquinha, por um, depois dois, indo levar o amor e o acolhimento às pessoas que têm necessidade de amparo, de uma mão amiga, né, para viver. E isso a gente pode fazer, às vezes por uma pessoa, por duas, a gente já pode começar a fazer, né? Basta-nos coragem e vontade de vencer ainda todo o orgulho que há dentro de nós. Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.